dia, pessoal! Estamos aqui na nossa primeira semana do mês de abril, mais uma aula de ciências comigo, a professora Évila. Então, durante essa semana nós estaremos estudando a semana 2 do PET. Prestem bem atenção, nós não estamos atrasados, ok? É pelo seguinte, esse PET, ele será para acompanhar todo o primeiro bimestre, junto com atividades complementares. Então, para termos um maior aprendizado, eu irei intercalar uma semana no PET, uma semana de atividade complementar. Prestem atenção, porque tem muita gente se confundindo aí, ok? Então, vamos lá, pessoal. Durante esse PET, nós estamos recapitulando, revendo conteúdos do ano passado, certo? Para quê? Para termos um melhor aprendizado do conteúdo. Então, na explicação de hoje, vamos acompanhar aí e se liga aí no vídeo. Então, oitavo ano, durante essa semana nós iremos estudar a semana 2 do PET 1, tá ok? E o tema da aula dessa semana é sobre biomas, né? Nessa semana nós iremos aprender sobre as principais características dos ecossistemas brasileiros, a relação entre as características físicas do ecossistema e as características da fauna e da flora presente nele e compreender os impactos ambientais de cada bioma. Então, para começar, né, o que seria esse bioma? Bioma, bio significa vida, né? Então, os biomas são conjuntos de ecossistemas, né, que possuem as mesmas características de uma determinada região, né? Esse é o conjunto de ecossistemas vizinhos que formam um ambiente semelhante quanto à vegetação, fauna, clima, relevo, solo. E ainda, segundo o IBGE, ele é o conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em um nível regional, com condições geológicas e climas semelhantes. Nós temos, né, no mundo alguns tipos de biomas, certo? Esses biomas aqui, quando eles são em áreas geográficas em que há um bioma predominante, podendo também possuir outros em menor porção, nós chamamos de domínio de biomas ou domínios morfoclimáticos. No Brasil, nós temos 6 tipos de biomas e mais 2 de faixas de transição, domínios de biomas. Nós temos o bioma amazônico, que é o da floresta amazônica, o bioma do cerrado, o bioma atlântico, das caatingas, das araucárias e das pradarias, que é o pampas, né? As faixas de transições nós temos as matas dos cocais e o Pantanal mato-grossense. Então aqui nós temos um mapa do Brasil, né, onde mostra cada um dos biomas, né? Então, como a gente pode observar, nós temos aí toda essa área verde que representa o bioma amazônico, esse em laranja o cerrado, verde claro lá na costa, né, lá no litoral nós temos os mares e morros, caatingas, araucárias, pradarias e as faixas de transição, que é as matas do cocais e pantanais. Vamos então agora falar sobre a floresta amazônica, né? A floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical do mundo, né? Ela na América do Sul, ela se estende por vários países, Brasil, Venezuela, Chile e vários outros países, né? Ele é o maior de todos os biomas brasileiros. A biodiversidade da mata amazônica, a quantidade de espécies de animais e vegetais que tem, é a maior do mundo, é esse bioma, né? O clima daqui é quente e úmido, as temperaturas médias anuais em torno de 25 graus e elevada precipitação anual. O solo de lá é pobre em nutriente e arenoso. Uma outra característica interessante é porque lá também tem a maior bacia hidrográfica do mundo. 20% da água doce do planeta está no bioma amazônico, né? Os principais representantes da fauna é onça-pintada, boto-cor-de-rosa, arara azul, capivara, tatu e cobras, como a cascavel e a jararaca. A flora de lá é constituída por aproximadamente 30 mil espécies, né? Das 100 mil que existem na América Latina, 30 mil está lá, certo? Então, entre as espécies de plantas mais conhecidas, nós podemos destacar aí a Vitória régia, né?
A Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela compreende a região onde se localizam 7 bacias hidrográficas, né? Então é ela que abastece metade dos brasileiros, né? 110 milhões de brasileiros são abastecidos pelas bacias hidrográficas que estão dentro da Mata Atlântica. Os solos de lá são rasos e ácidos, sendo que a pouca profundidade do solo e os altos níveis pluviométricos propiciam processos erosivos e deslizamentos nas partes mais altas. A localização da Mata Atlântica, ela pega todo o litoral, todo o Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Norte, né, pegando a região sudeste ali do Brasil. A fauna é semelhante do bioma amazônica. É o bioma brasileiro que abriga maior número de espécies ameaçadas de extinção, né? Os principais representantes da fauna são micos, tamanduás, tucanos, jaguatiricas, rãs, onça-pintada, bicho-preguiça, entre outros. A flora da Mata Atlântica também é muito grande, tem 20 mil espécies diferentes. 8 mil são endêmicas lá da região, ou seja, natural daquela região. Os pampas, né? Os pampas ou campos sulinos ocupam cerca de 2% dos territórios brasileiros, abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul e países vizinhos como a Uruguai e Venezuela. A paisagem composta por campos nativos apresenta uma grande biodiversidade. O clima de lá é temperado, do tipo subtropical e frio, apresentando temperaturas médias de 19 graus e altos índices pluviométricos, né? Particularmente, lá tem as 4 estações do ano bem divididas. Então é um bioma da região sul do Brasil, né? Ele tem uma característica mais fria, como vocês podem ver, 19 graus para um país que é tropical é baixo, certo? E a vegetação é essa vegetação mais rasteira. Lá também possui 2 bacias hidrográficas, né? Os solos são geralmente pouco fértil e apresenta fauna diversificada. Exemplo, a ema, perdiz, pica-pau, joão de barro, veado campeiro, priá, entre outros. A flora possui predominância de gramíneas, leguminosas e cactas podem ser também encontrados lá. Pantanal. Agora, o Pantanal é uma das maiores planícies alagadas do mundo, né? Fica ali na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele sofre a influência da Amazônia e do Cerrado. Ele é o menor bioma de extensão territorial do Brasil e mais possui uma grande biodiversidade ameaçada pela ação antrópica. Ele compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. O clima de lá é tropical continental, com temperaturas médias anuais em torno de 25 e pluviosidade não muito elevada. Apresenta períodos de seca e períodos de chuva. A fauna do Pantanal é riquíssima em aves, mamíferos, peixes e insetos. Só explicando aqui, nós temos que lembrar que o Pantanal, uma época do ano, ele é alagado, certo? E aí, em outra época do ano, ele tem a região sola, né? O solo. Porém, por isso que ela é chamado de transição. Alguns representantes da fauna do Pantanal é a ariranha, a arara azul, a piranha, também a onça-pintada, o jacaré do Pantanal, tuiuiu, sucuri, capivara, veado campeiro e veado catingueiro. A flora do Pantanal é constituída por plantas migradas do Cerrado e da Amazonas. Lá nós temos o chaco, camalote da meia-noite, também a vitória régia. O Cerrado. O Cerrado é o nosso bioma aqui da região do norte de Minas, né? Ele é o segundo maior bioma da América Latina. Ele apresenta grande biodiversidade também. Compreende uma área de elevado potencial aquífero também, né? O clima daqui é tropical sazonal com 2 estações bem definidas, que são os invernos muito secos e os verões chuvosos. E a temperatura média anual aqui é de 22 graus. Apresenta uma média pluviométrica de 150 milímetros, 1.500 milímetros. Os solos são bastante porosos e impermeáveis, o que propicia o processo de lixiviação.
O cerrado possui uma grande variedade biológica. Principais representantes da fauna do cerrado é o tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, a onça-parda, também o veado campeiro e entre outras. Muitas espécies da flora são usadas para fins medicinais e para plantação. Alguns representantes da flora: o ipê, cagaita, angico, jatobá, pequi, barbatimão, entre outros. A caatinga, também conhecida como floresta branca, ocorre nas regiões de clima semiárido e nordeste do Brasil. Compreende cerca de 11% do território brasileiro. Considerado o bioma mais seco, apresenta baixos índices pluviométricos, poucas chuvas e temperaturas médias anuais elevadas, de 25 a 30 graus. Os solos são pouco férteis, devido a chover pouco, e ricos em minerais, porém pobres em matérias orgânicas. São arenosos e pedregosos e retêm pouca água. Possui rios intermitentes. Alguns representantes dessa flora é o mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique, entre outros. Os principais representantes da fauna da caatinga é o jacaré de papo amarelo, a jiboia, ararinha azul, o cágado, aquele soldadinho de araripe, né? E a vegetação apresenta queda das folhas durante o período de seca e árvores baixas e tortuosas, que é uma característica de árvores, né, que absorvem de locais secos, né, para poder absorver pouca quantidade, para poder segurar a água. No mais, é só isso. Resolvam a atividade e até a próxima aula.